Pois bem, o assunto Rio Grande do Sul, onde já estamos aí há vários dias com a população local enfrentando sérios problemas. Praticamente o estado todo enfrentando problemas de chuvas, enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, enfim. E nós convidamos, e está conosco neste momento, o professor Dr. Carlos Eduardo Morelli Tussi. Ele é diretor de hidrologia da Rama Análises e é doutor em recursos hídricos, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que é PhD em recursos hídricos pela Universidade Americana, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental e também engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor titular do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado ao senhor por atender ao nosso convite. Eu já vou aqui direto ao ponto, ou seja, a inundação que acontece no Rio Grande do Sul por conta, pergunto ao senhor, essa inundação que acontece no estado do Rio Grande do Sul, ela acontece inundando cidades, como também a capital, por conta do acúmulo de água deixado pela chuva, ou essa cheia que alcança, portanto, praticamente quase todo o estado, ela acontece nos municípios e também na capital por conta, portanto, aí do transbordamento de rios e também da Lagoa dos Patos. Muito bom dia para o senhor, professor, e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Apesar do momento ser difícil para grande parte do estado do Rio Grande do Sul, de um processo de desastre natural importante. O que está acontecendo são fundamentalmente um excesso de precipitação além do normal em grande parte da bacia que envolve toda a região metropolitana, que tem mais ou menos 80 mil quilômetros quadrados, que pega junto com as lagoas e as bacias da jusante, representa praticamente 50% ou 40% do estado. O excesso de chuva é a causa da questão. Todos os rios, no seu leito menor, é o leito que escoa normalmente, mas o leito quando ele sai do rio é a inundação de 2 anos de tempo de retorno, quer dizer, em média, cada 2 anos. A nossa inundação que está acontecendo agora, seguramente é próximo dos 100 anos, né? Apesar que a gente achava que essas inundações nesse porte seriam de 300, 400 anos de tempo de retorno. No entanto, como aconteceu em 41 e está acontecendo agora novamente, a gente tem uma ideia, e já aconteceu no século passado, em 1823 e 1873, que chega a uma estimativa de 50 a 70 anos ou próximo de 100 anos. Então são eventos muito raros que uma sociedade que se desenvolveu, por exemplo, a última enchente foi em 41, ela se expandiu sobre as áreas de inundação ao longo de todos esses anos, até porque não se repetia com frequência eventos dessa natureza. E consequência disso é que hoje a fragilidade é maior. Apesar de Porto Alegre ter um sistema de proteção de inundação, que se tivesse operando com uma operação de manutenção adequada, não teria tido problema para Porto Alegre, teria para as outras cidades. No entanto, o impacto foi muito grande na área da bacia do Taquari, que é uma bacia muito rápida, e na região metropolitana de Porto Alegre tem 4 milhões de pessoas. Quer dizer, esse abreviamento do tempo, como o senhor muito bem nos pontuou, se esperava um próximo depois de 300 anos ou 250 anos, de repente chegou aí na casa dos 100 anos. Quer dizer, existiria ou existe a possibilidade, através de estudos, deste fenômeno que está acontecendo neste momento, ele ser também abreviado para acontecer em menos de 100 anos, professor Carlos? Pode acontecer, porque o que a gente observou em relação aos eventos de 41 é que ele tem uma característica muito típica da modificação climática que está acontecendo do efeito estufa. Na realidade, da cheia de 41, as chuvas se distribuíram durante 15 dias em intensidades menores que estão ocorrendo.
A chuva de agora, a primeira, que deu o primeiro pico, aconteceu em 5 dias apenas, né, com intensidades muito mais altas, que é típico do que se espera da mudança climática. Então, o evento ocorreria, talvez com outras magnitudes e com outra distribuição no tempo das ocorrências. Nesse caso, ela foi muito rápida, ocorreu em 5 dias, tiveram chuvas intensas, em valores significativos. Para vocês terem uma ideia, uma chuva de 100 anos é mais ou menos 150, 200 milímetros num dia. Eu diria mais para 200 milímetros, 200 e poucos milímetros. Uma chuva de 10 mil anos está na faixa de 350 a 400 milímetros. E tiveram alguns lugares que ocorreram 500 milímetros. Então, foi muito além do esperado, né? E, portanto, principalmente na bacia do Taquari, que ela tem uma característica de ser uma bacia muito rápida, porque é quase um tobogã de declividade nas margens e no rio principal. E com um solo pouco profundo, porque é muita rocha. Então, o escoamento vem muito rápido e destruíram muitas pontes. Inclusive, nessa última noite, caiu a ponte da BR-116 entre Nova Petrópolis e Caxias, né? Ou danificou a ponte, né? Então, várias estruturas não resistiram a esse evento. E na cidade de Porto Alegre, um grande problema, e ele não teria problema porque a crista do dique de proteção estava em 6 metros e a cheia chegou até 5,3. O problema é que os serviços de operação e manutenção, todo o sistema de proteção não teve manutenção. Então não funcionou e a água entrou pelo próprio sistema de proteção. Então, por quê? Porque ao longo do tempo foram retirando os recursos da manutenção do dique para outros usos e não repuseram. E o sistema ficou totalmente sucateado. E quando veio a cheia realmente, porque demorou para vir, e quando veio, pegou todo mundo e praticamente não protegeu a cidade. Então são lições que nós temos que aprender, lições para o futuro, que a gente não pode tirar recursos de setores como esse, porque a consequência, a pena para a população vai ser muito grande, que é o que aconteceu aqui, principalmente em Porto Alegre. Nas outras cidades, como Canoas, por exemplo, Canoas tem um dique de 5 metros de cota. A enchente chegou a 5,30 e, obviamente, derrubou, abriu brecha dentro do dique e inundou a cidade. Por que projetaram em Canoas 5 metros e em Porto Alegre 6? Em Canoas está montante, deveria ter até cota maior que 6, né? No entanto, são essas coisas de querer gastar menos e aí tem esse tipo de consequência. Em São Leopoldo, que tem 80% da cidade inundada, ela tinha um dique de proteção, mas a vazão que chegou foi muito superior ao projeto do dique. Então, o que ocorreu é que esse evento foi bastante excepcional, mas também houve deficiência de planejamento e manutenção dos sistemas de proteção. Professor Carlos Eduardo, eu também converso com o jornalista Aécio Amado, comigo aqui nos estúdios da Rádio Nacional Brasília, e também com César Fatioli, que está na Nacional do Rio de Janeiro. Só um instante com o Aécio Amado, professor. Bom dia, doutor Carlos Morelli, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta tem a ver com a questão do desenho hidrográfico do estado do Rio Grande do Sul. Parece que tudo converge para o Rio Guaíba, ou a Lagoa Guaíba. Ninguém definiu até hoje se é um rio ou se é um lago. Me parece que lago não tem correnteza, e esse aí tem um canal também de correnteza. Eu gostaria de saber o senhor, pensando para o futuro, vai ter que redesenhar toda essa questão hidrográfica e hidrológica aí das cidades que são banhadas por rios que convergem para o Guaíba, doutor Morelli? Olha, o ponto é o seguinte, você em gestão de inundação, você tem duas linhas principais. Uma linha de medidas não estruturais e outra de medidas estruturais. Nas medidas, a maioria das vezes você atua em medidas não estruturais, porque as outras são várias vezes mais caras que as medidas não estruturais, e você precisa ter
relação benefício-custo adequada. Nas medidas não estruturais, você trabalha com previsão e alerta para todo o sistema, associado ao zoneamento da área de risco de inundação da cidade. E um terceiro medida que não é uma solução local, mas tem que ser uma solução nacional, é o seguro de inundação. O que se faz? O que nós temos de previsão? Nós não temos previsões que estão ocorrendo agora, estão sendo feitas com a nossa empresa junto com a universidade, porque nós tínhamos um modelo e fizemos depois funcionar esse modelo na cheia do ano passado. Só por isso, porque o que temos hoje de previsão no Brasil? A gente prevê a chuva, mas de nada serve a chuva se você não informar para a pessoa qual é a cota que vai chegar na casa dele e se vai atingir a casa dele. Nem a cota serve só, você precisa ter um mapa de inundação que mostra quando vai acontecer. E assim ele pode se precaver e a Defesa Civil pode trabalhar na proteção da população. Nós não temos isso, nós temos um sistema de previsão de chuva, mas não temos. Eu sempre digo que eu acho que no Brasil nós somos amadores, né? Não somos profissionais. O profissional sabe que precisa de tudo isso, mas porque, sei lá por quê, só temos a previsão de chuva. O segundo, que é a medida mais histórica, mais importante de gestão de inundação, que é fazer o zoneamento de ocupação do espaço nas cidades e isso incorporar o plano diretor da cidade. Onde tem? Não tem no Brasil. Não tem, porque não há um processo nacional para desenvolvimento desse tipo de coisa e cobrança, e os municípios não querem, porque o dono da terra não quer restrição à ocupação. E o que acontece? Grande parte da população dessas cidades foram ocupando áreas de risco, o que é inadequado. Então nós precisamos que as cidades, porque você não vai financiar uma obra numa área de risco. Quantas indústrias que perderam dinheiro que tinham financiamento de bancos? Quantas populações que têm financiamento no sistema de financiamento federal de habitação e que estão na área de risco? Isso não podia acontecer, entende? Então, o que nós temos é que voltar e recuperar esse tempo perdido e trabalhar. Os Estados Unidos, nos anos 30, ele gastava tanto com obra de proteção contra enchente, que chegou nos anos 60, eles viram isso insustentável economicamente. E aí eles criaram um programa de inundação. E nesse programa de inundação tinha duas coisas: o zoneamento das áreas de risco e um seguro que eles criaram com o Resseguro Nacional. Mas o zoneamento era importante, porque você direcionava o risco de ocupação na cidade. Se o cara quiser ocupar do lado do rio, ele ocupa, mas ele não vai ter nem seguro, porque o prêmio dele vai ser tão alto que é o mesmo que ter prejuízo. E se vier uma inundação, ele vai receber empréstimo, mas nunca uma doação. Então, o que nós temos que é direcionar o interesse público e orientar a população no sentido de, primeiro, ocupar áreas seguras e, quando mesmo dentro da área de inundação, ocupar com determinadas restrições a determinadas instalações. Por exemplo, você não pode botar hospital, escolas em área de risco. Você tem que direcionar a cidade para uma área mais segura. Todo esse processo de medidas não estruturais, de zoneamento e previsão, vão juntos a minimizar. Porque em inundação você não resolve, você minimiza o problema, né? Você pode sim fazer medidas estruturais como foi feito para Porto Alegre, mas você tem que ter uma área de abrangência de impacto significativo para que aquele investimento seja justificável. E você tem que ter operação e manutenção para mantê-lo. Então você tem que cobrar da sociedade uma taxa de drenagem que nenhuma cidade brasileira cobra, né, para ter a sustentabilidade desse serviço. Então é um conjunto de coisas. Mas no Brasil, o Brasil perde hoje 60 a 70 bilhões de reais por ano em inundação ribeirinha, sem falar de drenagem urbana, né? Mas não temos nada. Nós não temos nenhuma gestão federal que oriente para todo esse processo dentro do país, né? No ano passado, nós chegamos na nossa empresa a fazer num projeto que foi de licitação, nós fizemos a proposta e o Programa Nacional de Águas Pluviais para a ANA, dentro da regulação de saneamento, e dentro dela tem uma proposta de um Programa Nacional de Inundação Ribeirinha. Então a gente espera que isso vá adiante agora. Não. O senhor também agora conversa com o César Faccioli, na Nacional do Rio de Janeiro, doutor Carlos. Vamos lá, César.
O que seria urgente de mudança institucional para uma ação coordenada e nacional sobre esse aspecto? Eu pergunto isso porque existe a Agência Nacional de Águas, existe os conselhos de bacias hidrográficas, mas o marco institucional ele foi concebido mais para atração de investimentos e garantia de retorno dos operadores, porque era uma época em que o país precisava atrair recursos para pagar a dívida, e essa reforma, e não se reformou essas instituições, mesmo depois que o Brasil passou a credor líquido. E não deve mais nem ao FMI, nem tem um volume significativo de dívida externa. A gente está sempre com uma enchente de atraso do ponto de vista das instituições? É que inundação não tem recuperação de custo. Ela não é como água, esgoto, que você cobra uma taxa e tem recuperação de custo. Drenagem, você tem que ter investimento ou uma forma de cobrança. Por exemplo, na lei de saneamento está previsto cobrar uma taxa de drenagem, mas nenhum município cobra, porque é politicamente inviável, porque as pessoas não querem ouvir mais falar de taxa. Mas a questão toda é o seguinte: na lei de 9433, de gestão de recursos hídricos do Brasil, tem 3 objetivos, e é uma legislação de regulação, não é uma lei de desenvolvimento, é de regulação. Ela estabelece os critérios para você tirar a água, ou outorga de água, para controlar a qualidade da água, e o terceiro são os eventos extremos. Os 2 anos anteriores, os planos de bacias abordam, mas o terceiro de inundação ribeirinha não abordam, nunca. E a própria lei não estabelece instrumentos para o desenvolvimento de gestão na área de inundação, apesar de estar na Constituição também, que é do governo federal atuar sobre isso. Nessa proposta que nós fizemos, nós colocamos que, em primeiro lugar, o apoio a nível federal é desenvolver um programa em que você incentive as cidades a desenvolver dentro da sua cidade o zoneamento de inundação. E a nível federal, você desenvolva o sistema de previsão e alerta, né? Mas previsão e alerta até o final, não só a chuva. Porque quando você vai na televisão para o governador, ou alguém vai falar sobre a chuva, vai chover aqui e ali. Mas isso não diz nada para as pessoas que estão no fronte do problema. Então, um sistema de alerta adequado, né? Que atenda a população, um planejamento, um programa nacional de zoneamento, como eu falei, incentivado pelas cidades, um fundo econômico de dar suporte, um escritório técnico para dar apoio aos municípios no desenvolvimento tanto da drenagem como a inundação, ou seja, todos os componentes de gestão necessários à sustentabilidade desse serviço a nível local, né, que ele é desenvolvido a nível local, mas com suporte e gestão de um programa nacional, semelhante ao que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que tem esse programa de seguros, e essa é uma possibilidade de examinar a viabilidade de um programa semelhante desse no Brasil, com o Resseguro Internacional, ou o Resseguro do governo federal, e para as obras, se aqueles lugares que tem um dano significativo e é viável uma obra, estudar a viabilidade econômica de implementação dessa obra com subsídio. Por exemplo, o americano dá 65% de subsídio do dinheiro federal e 35% do local para controle da inundação. Então, você tem que ter uma estratégia nacional que incorpore a ação da cidade e do governo federal nesse processo. Esse é o caminho, né, de uma área que não tem recuperação de custo, não tem cobrança que permita a ela se instrumentalizar economicamente para dar sustentabilidade. Nós temos menos de 2 minutos, professor, e já agradecendo ao senhor pela atenção. Dizer, o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul? Existem cidades no Brasil que, de alguma forma, poderá, num futuro, ou no futuro curto ou longo, experimentar esse mesmo drama que o Sul vem experimentando, doutor Carlos?
Sem dúvida. Inundação, por exemplo, muita gente não fala, mas estão ocorrendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, como vai acontecer em outras cidades do Brasil. Inundação está na história do ser humano. Na Bíblia, o dilúvio, que foi uma grande inundação que aconteceu numa determinada região do mundo. Ou seja, todos estão sujeitos à inundação. Que de uma maneira ou de outra pode ocorrer no futuro. Por isso que a gente projeta as obras justamente para cenários críticos, para que ela sobreviva a esses cenários críticos. Então, todas as cidades brasileiras, São Paulo, por exemplo, que teve uma inundação característica há pouco tempo, no litoral de São Paulo, pode acontecer, voltar a acontecer inundações no Tietê ou em outras cidades, como em Belo Horizonte, em Curitiba e outras cidades brasileiras. Todo o país. Isso é uma circunstância climatológica que está acontecendo no Rio Grande do Sul, um bloqueio meteorológico ocorreu na parte central do Brasil até o Paraná, que fez com que todos os movimentos de ar úmidos ficassem retidos aqui nessa região. E que está acontecendo no Índico ao mesmo tempo, na região na Austrália, em outros lugares. Então, tem uma interconexão de efeitos que estão ocorrendo. Então, o mundo inteiro está sujeito à inundação, né? E para isso que a gente tem que buscar sustentabilidade. Quando você olha a curva que as entidades internacionais publicam, de prejuízo, você vê uma curva crescente desde a metade do século XX de prejuízo de inundação e de impactos de inundação no mundo inteiro. Você fala, mas está aumentando? Não, na realidade não está aumentando. A população é que está aumentando, né? E que ocupa a área de risco. Por isso a importância de disciplinar a ocupação com segurança para que todos minimizem seus impactos, né? Pois não. Professor Carlos, eu tomo a liberdade de pedir ao senhor para que possamos voltar a ter este contato ainda esta semana, para que possamos então avançar neste tema, até porque os nossos âncoras tinham mais indagações, perguntas para o senhor. Com certeza são perguntas da população, então tomo essa liberdade, sei que a sua é muito cheia, mas deixo, portanto, esse pedido com o senhor, tá bom, doutor Carlos? Sim. Não tem problema, podemos voltar novamente a esse assunto. Tá bom, um bom dia para o senhor, muito obrigado pela atenção, tá bom, professor Carlos Eduardo? Um bom dia a todos e agradeço a atenção. Um bom dia também para o senhor, muito obrigado pela gentileza.